Muito bem, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, como prometi, para falar sobre a vocação, esse aspecto, né? Um dos aspectos que compõe aí a doutrina da salvação, que explicam, nos ajudam a entender melhor a soteriologia bíblica cristã, que explica o processo da salvação, como a salvação ela se desenrola, ela acontece na vida do cristão e do eleito. Então, vocação, do grego. No grego, o que quer dizer vocação? Temos uma palavrinha aqui em grego que quer dizer klesis, né? Que é aquele que é chamado. Então, ser um vocacionado é exatamente isso, basicamente isso. É ser um chamado, né? De que se trata, né? A vocação de que se trata aqui é o chamado especial que o Senhor dirige unicamente aos eleitos. Então, somente o eleito, ele é um vocacionado, ele é um chamado para ser salvo, né? Mas para a gente poder entender melhor essa vocação, obviamente, nós vamos ler a Bíblia, tá bom? A teologia, ela tem que ser fundamentada na Bíblia, tá bom? Então, aos Romanos 1:6, você pode ler comigo aí, Romanos capítulo 1, versículo 6, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Já achei aqui, Romanos 1:6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, o vocacionado, o chamado, é alguém, o crente, ele é alguém chamado, vocacionado, para pertencer a Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você reconhece que Jesus morreu na cruz por você, e você o recebe como seu Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor, você passa a pertencer a Jesus Cristo, ok? E essa ação, ela não parte de você. Você se engana se você acha que um dia você tomou uma decisão de ser um vocacionado, ser um chamado, de pertencer a Jesus Cristo por sua livre e espontânea vontade. Você vai perceber no decorrer das aulas e nas demais aulas que você tem aqui, que o pecado original lá de Adão afetou tanto o ser humano que nós não temos mais essa capacidade de tomar essa decisão, de fazer essa escolha de livre e espontânea vontade. Mas isso você vai entender um pouco mais para frente. Então, o vocacionado, ele é alguém que é chamado para pertencer a Jesus Cristo. Vamos aí dar um salto no capítulo 8. Vai na sua Bíblia, versículos 28 e 30. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, aqui entra a vocação, segundo o seu propósito. O versículo 30 diz o seguinte: e os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, mais uma vez, o apóstolo fala aqui sobre a vocação, ou sobre o chamado, né? E ele diz mais, ele diz que esses que ele chamou, ele também predestinou, né? E ele justificou, e ele glorificou. É interessante observar aqui que Paulo trata desse assunto no tempo verbal, o tempo presente, né? Glorificou, justificou, predestinou, né? Chamou propriamente dito aqui, né? Que é a aula que estamos tendo hoje, é o aspecto da vocação, no tempo presente. Então, o cristão, o crente, ele é alguém já glorificado. As escrituras e a palavra de Deus já trata ele como alguém glorificado, alguém justificado, alguém predestinado.
Não importa o que essa pessoa faça de errado, não importa as fraquezas, as falhas que essa pessoa tem, em algum momento ela vai responder positivamente ao Evangelho pela ação e unicamente pela ação do Espírito Santo nela e pela graça de Deus. Vamos ler aqui também 1 Coríntios, capítulo 7. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 17 até o versículo 24, é o que temos aqui. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou, né? E isto que ordena em todas as igrejas. Foi igualmente chamado, estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado, estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Você percebeu aqui quantas vezes o apóstolo Paulo, as Escrituras, repetem essa expressão chamado? Então, isso é ser um vocacionado, né, para o cristão. É alguém que foi chamado. Então, você foi chamado. E aí, Paulo trata desse assunto aqui, em 1 Coríntios, deixando claro que a posição social, né, as circunstâncias, né, como ele colocou bem aqui, por exemplo, o escravo, ou circunciso, que era o costume do povo judaico, povo judeu, essas circunstâncias, elas não afetam o chamado de Deus para a salvação de nenhuma pessoa, nenhum crente a quem ele chamou, né? Então fique tranquilo em relação a isso, porque quando o Senhor ele chama alguém, ele elege alguém para ser salvo, aquele que é o salvo eleito, a circunstância que essa pessoa ela vive, seja ela um empregado, um presidiário, seja uma pessoa rica, seja uma pessoa de uma cultura onde se usa um determinado tipo de roupa ou não usa roupa nenhuma, essas circunstâncias não afetam o chamado, né? Deus ele chama soberanamente, porque ele quem chama, elege, escolhe, é ele quem é o Deus dono de todas as coisas. Está no controle dele e única e exclusivamente dele, ok? Então Deus pode chamar uma pessoa que mora na comunidade, Deus pode chamar uma pessoa que mora na periferia, Deus pode chamar nesse momento alguém que está lá vivendo debaixo de um viaduto, Deus pode chamar uma pessoa que esteja cometendo coisas erradas, Deus pode chamar qualquer tipo de pessoa. É óbvio que aqui Paulo disse que aquele que tinha sido chamado sendo circunciso não era para se preocupar em não se circuncidar. O que era escravo não era para se preocupar em não ser escravo, né? Obviamente, tendo em vista a preocupação dessas pessoas em ter o seu chamado, a sua salvação afetada, né, pela sua posição e condição naquele momento. Agora, é óbvio, se uma pessoa vive na prática do pecado, como por exemplo um criminoso, ao receber Jesus como Salvador, ele deixará de ser um criminoso, ele abandonará o seu pecado, ok? Então isso é bom deixar claro aqui. Aos Efésios 4, versículo 1 e versículo 4, Paulo diz o seguinte, tratando desse assunto chamado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Versículo 4.
Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, mais uma vez aqui, ele mostra, capítulo 4, versículo 1. Estou eu cometendo uma gafe aqui, gente, me perdoe. Capítulo 1. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Né? Então aqui ele trata desse assunto, a vocação e também desse chamado. Né? No versículo 4 ele diz, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Então, fica mais uma vez evidente aqui que o chamado ou a vocação, ela é um dos aspectos que compõem a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. Colossenses capítulo 3, versículo 15. 3,15 nos diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Gente, é interessante esse versículo, porque quanta gente cristã, gente que foi chamada por Deus, vocacionada por Deus, mas que vive como se não tivesse paz no coração, não tivesse paz na mente, paz na vida, né? E a paz, ela é uma das marcas daquele que foi chamado. Então você precisa fazer nesse momento, e eu preciso fazer nesse momento, uma autoanálise. Eu tenho paz? Eu tenho paz? Se eu não tenho paz, alguma coisa está errada. Né? Porque se eu sou um chamado, vocacionado, um salvo, um cristão, eu preciso ter paz. Isso não significa não ter problemas, dificuldades, às vezes estar aborrecido, só que isso não pode dominar a minha vida. Aborrecimentos, pensamentos negativos, a raiva e coisas pessimistas não podem dominar a minha mente. Muito pelo contrário, se eu sou um vocacionado, é a paz de Cristo Jesus que deve dominar a minha mente e minha vida. Vou reler esse versículo 15 do capítulo 3 de Colossenses. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então fica aí essa reflexão. O último versículo aqui é aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1. O escritor diz: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, mais uma vez fica evidente aqui que o cristão, o santo que Paulo se refere aqui, ele é um vocacionado, ele participa da vocação celestial, vocação esta para ser santo, para ser salvo, para pertencer a Jesus Cristo, como nós lemos anteriormente. Esse é o dever do cristão. E a partir desse entendimento de que somos vocacionados, precisamos viver de forma santa, caminhar em direção a isso todos os dias. Muito bem. Prosseguindo aqui, a vocação, ela trata-se de um convite diferente do chamado geral, dirigido a todas as pessoas. Então, a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho, ela traz esse convite geral, a proclamação da palavra de Deus nas rádios, na televisão, no púlpito de uma igreja, através de um folhetinho.
ela tem esse aspecto de um convite geral, mundial, para todas as pessoas. Mas a vocação, o chamado, esse chamado aqui, ele é específico para o salvo, para aquele que é predestinado. E somente o predestinado vai responder a esse chamado. Somente o predestinado, aquele a quem o Espírito Santo vai chamar interiormente. Existe na teologia o chamado externo, que é a pregação do Evangelho. Por exemplo, Mateus 11, 28, o Senhor Jesus, ele fez um chamado geral. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então esse foi um chamado geral, feito pelo Senhor Jesus. Mas existe também um chamado específico, né? Um chamado específico que vamos ver daqui a pouquinho. Mas ainda sobre o chamado geral, o chamado externo para todas as pessoas, Jesus ele disse assim no capítulo 22, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então o chamado interno, a vocação, né? Esses escolhidos aqui são os vocacionados. A vocação, ela não é para todos, né? Ela é para aqueles a quem o Senhor chamar, como diz as Escrituras. Não existe isso, tá bom? Existe o chamado geral, né? Que é a pregação do Evangelho para todos os que ouvem. E existe o chamado específico, que é aquele chamado que vai ser interior, aonde o Senhor, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, vai quebrar a resistência do vocacionado, do eleito, e ele vai responder positivamente, tá bom? Prosseguindo, uma vez que a vocação salvífica é eficaz e sempre conduz o eleito a Cristo, né? Quero ler de novo para vocês aqui. Trata-se de um convite, essa vocação trata-se de um convite diferente do chamado geral, dirigido a todas as pessoas, uma vez que a vocação salvífica é eficaz e sempre conduz o eleito a Cristo. Então, o eleito, né, ele vai responder positivamente a essa vocação, e eu quero ler com vocês aqui 1 Timóteo 6,12, né? Abra sua Bíblia aí. Se você não puder abrir por estar no trânsito, ou enfim, ouça atentamente e, se possível, memorize esse versículo, 1 Timóteo 6, versículo 12. É muito importante que você guarde essas referências no seu HD mental. Diz assim, opa, não posso errar aqui, gente. Meu tablet ele está travando. É o 6. Eu tinha marcado o 3. Versículo 12. Vamos lá. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui com Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Timóteo respondeu a esse chamado. Ele atendeu essa vocação. E por atender essa vocação, ele também fez confissão, né? Ele proclamou, ele demonstrou, através da pregação, através da confissão, que ele foi um chamado, né? Que ele é um eleito, que ele é alguém vocacionado, né? Aí Judas, capítulo 1, muitas pessoas nem sabem, né, que existe um livro na Bíblia chamado Judas. E vale lembrar que esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes não, tá, gente? Esse Judas aqui é o Judas, irmão de Jesus. Também Judas, um apóstolo, um discípulo de Jesus, tá? Judas capítulo 1 trata desse chamado, né? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo,
que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Então, Judas escreveu a sua carta, que é bem pequenininha, né? Uma carta bem pequenininha, bem curtinha. Ela tem apenas um capítulo e 25 versículos. Ele já inicia, como você pode ver aqui, também identificando os cristãos como pessoas que foram chamadas, né? Chamados e são amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Então, nós temos essa diferença do chamado externo e do chamado interno. E o chamado interno, aquele que vai ser vocacionado internamente, ele vai responder positivamente. Essa vocação especial é baseada unicamente na graça de Deus, sem que o homem chamado tenha mérito algum. Isso é muito importante entender, ter isso em mente. Porque uma pessoa que vive, né, ou que sofre, né, no bom sentido aqui, esse chamado, ela responde, ela não foi chamada por méritos pessoais dela, não. Eu gosto sempre de frisar isso aqui. O teu coque, né, o teu terno, o teu histórico familiar cristão, teu seminário, enfim, não são responsáveis pela tua salvação, não, minha querida, meu querido. São não. Então baixa a bola, baixa a bolinha, porque o único motivo porque você e eu somos salvos, né, vocacionados, é pela graça de Deus. Nada mais. Paulo disse a Timóteo o seguinte, na segunda epístola dele a Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, você é salvo pela graça. Porque antes da eternidade, Deus já tinha determinado que você seria salvo você que já recebeu Jesus como Salvador. Então, comporte-se como alguém que foi chamado, vocacionado pela graça, pela misericórdia de Deus. Não se comporte, não permita que o inimigo, Satanás, leve você a se comportar como alguém que é salvo por méritos pessoais, méritos próprios. Doce ilusão. Tá? Não há nada que você faça ou tenha feito para que você seja salvo. Você só é salvo, você só respondeu positivamente ao chamado do Evangelho pela graça de Deus. Tá bom? A resposta positiva à vocação salvífica é garantida porque esse chamado, uma vez que é dirigido somente aos eleitos, é acompanhado pela obra de convencimento do Espírito Santo que, com paciência e docilidade, atua no coração do indivíduo até que ele entenda e aceite a mensagem cristã. Atos 16, 14 nos reforça esse assunto, essa tese, embasa melhor essa tese, essa afirmação aqui. Atos 16, 14 nos diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, uma pessoa que ouve o Evangelho de Jesus Cristo e recebe Jesus como Salvador, acolhe o Evangelho, a mensagem, ela faz isso porque, à semelhança de Lídia, o Senhor, ele abre o coração dessa pessoa. Foi o Senhor que abriu o seu coração e o meu coração, e um dia nós levantamos a mão para Jesus e o recebemos como Salvador e passamos assim a ter um estilo de vida diferente e que condiz com a vida cristã.
ok? Queridos, nós ainda temos aqui assuntos a tratar sobre esse aspecto da soteriologia, doutrina da salvação. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou estar encerrando por aqui e dividindo esse aspecto, a vocação, em 2 vídeos, e assim fica melhor para você acompanhar e aí a gente poder também estar compartilhando aqui a palavra de Deus. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.